Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e no encontro de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos que dão aí origem aos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Onde é que surge, em que contextos emerge então esse conceito que a gente vai entender hoje dos ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, para ficar claro, pessoal, essa aula é meio que uma aula dividida em três partes, tá? Primeiramente eu vou falar sobre o paradigma que envolve a educação à distância. Na segunda parte, eu vou falar sobre as tecnologias voltadas para a educação, dando enfoque nas tecnologias voltadas para a educação à distância. Então, a gente vai entender o conceito dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, em que contexto, então, eles emergem, tá? Então, se quer aprender, se quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final. Bom, como sempre, começando com a citação, e dessa vez eu trago meu xará famoso aí, o Jean Piaget. E o detalhe, se vocês pesquisarem aí, ele nasceu quase no mesmo dia que eu, tá? Eu nasci no dia 10 de agosto, ele nasceu no dia 9 de agosto, uma coincidência aí bem interessante. Mas vamos lá. O Jean Piaget ele fala o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as gerações anteriores fizeram. Então, a temática, né, que a gente vai abordar nessa aula, aquilo que a gente vai falar nessa aula, tem muito a ver com aquilo que o Jean Piaget pregou, né, com a ideia de que a gente não deve ser meros reprodutores de conhecimento, mas sim pensar e refletir e criar, né, coisas novas a partir daquele conhecimento que é gerado. Então vamos lá, falar um pouquinho inicialmente sobre um paradigma em AD, tá? Bom, o termo paradigma, segundo o dicionário, significa um modelo ou padrão, né? O paradigma ele pode ser entendido como realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares aos praticantes de uma ciência. Eu não sei se esse conceito ficou muito claro, mas eu vou tentar dar um exemplo mais didático para a gente entender o que é então um paradigma, tá? Vamos lá, pensem aí quais são as formas de pagamento aceitas, por exemplo, quando você quer pagar uma gasolina ou um etanol lá no posto de combustível. O que é que você pode pagar? Aí você pensa, bom, tradicionalmente, né, o dinheiro seria a forma padrão de pagar, ou seja, o dinheiro, né, a cédula de papel, ele seria o paradigma do que é o dinheiro hoje, do que representa o dinheiro hoje. Então, a cédula de papel ela é um paradigma. Né? Só que aí quando você insere, né, novas formas de pagamento, como por exemplo cartão de crédito ou Pix, né, que é muito utilizado hoje, você está quebrando um paradigma, ou seja, foi estabelecido que tradicionalmente a cédula de papel é utilizada como dinheiro para fazer pagamentos, só que aí outras coisas vão surgindo, outras formas de pagamento vão surgindo, vão sendo aceitas, ou seja, quebrando então aquele paradigma inicial. Então a ideia de paradigma é mais ou menos essa, né, pegando aí como exemplo que eu dei aí no pagamento de combustível. E aí a gente pode levar para a educação. Né? Um exemplo aí é o que está nessa imagem. Vocês entendem que existe um paradigma da educação hoje? Então, nessa imagem a gente tem o quê? Né? Cadeiras enfileiradas, com a professora, né, se posicionando à frente, no quadro, né, com alunos, né, um atrás do outro, sentados nas carteiras de forma como está aí nessa imagem. Então, essa imagem ela transmite um paradigma, né, que é muito comum ainda, né, relacionado ao ensino tradicional, ao ensino, né, mais conservador, digamos assim. Então, esse é um paradigma que circunda a educação. Né? Quando você pensa na sala de aula, você pensa nessa estrutura aí de pessoas, né, enfileiradas com o professor ao centro. Então, esse a gente pode considerar como um paradigma que ronda a educação. E aí o questionamento, né? Na verdade o meu que já respondi antecipadamente, né? Será que este é um modelo de ensino baseado em um paradigma? Então vamos lá. O mundo ao nosso redor ele está mudando de forma bastante acelerada. Contudo, né, claramente, como a gente viu naquela imagem, que é uma imagem muito que ainda sonda muitas escolas atualmente, a educação continua assentada em um paradigma conservador, né? Um paradigma de que, por exemplo, a sala de aula tem que ter aquele formato, aquela estrutura. Né? Então, o desafio que se impõe é a transição de um paradigma conservador, né, que predominou nos últimos séculos e ainda acontece em muitas situações, para um novo paradigma emergente, né, que venha proporcionar renovação de atitudes, valores e crenças exigidos nesse novo século. Então, assim, é muito
comum a gente encontrar a frase: a educação precisa evoluir, a educação precisa se apropriar das novas tecnologias, né? Quem aqui nunca ouviu essa frase, né, dita por N pessoas, né? Tanto no campo educacional ou não. Mas a verdade é que é muito difícil você desconstruir um paradigma. Né? É muito difícil você romper com um paradigma. Por quê? Porque o paradigma, ele, de certa forma, dá uma segurança. Né? Ele dá uma tranquilidade que, se funcionou durante tanto tempo, é porque continua, deve ser dessa forma. Só que a maioria dos pesquisadores que trabalham, né, com a questão educacional, eles apontam que é necessário, né, que é importante você dar vazão a esse novo paradigma emergente, né, justamente que proporciona uma renovação nas metodologias e formas de ensino que até então a gente conhece. Né? Na verdade, existem várias, assim como existe um paradigma ainda conservador, existem novos paradigmas que vão surgindo e que já estão em utilização em diversas instituições. Né? Cabe a nós acompanharmos, né, e seguirmos esse fluxo desse paradigma emergente. E aí, né, busca-se com esse novo modelo educacional a adoção, por exemplo, de metodologias ativas, abertas e colaborativas, em que o professor assume o papel de regular situações de aprendizagem, deixando o aluno de ser um mero receptor passivo, né, como se pressupõe nesse paradigma mais conservador, tornando-se responsável por sua própria aprendizagem. Então, nessa nova maneira de pensar a educação, digamos assim, o professor deixa aquele papel de ser o detentor do conhecimento, né, que nunca foi, a gente sabe disso, mas ele passa a ser uma pessoa que vai mediar, né, o conhecimento que vai passar a ser de responsabilidade, né, do próprio estudante. Então ele vai se tornar o responsável pelo seu próprio aprendizado. E aí as potencialidades pedagógicas das TIC, né, as tecnologias de inovação e comunicação, na mediação pedagógica de AD, tem como eixo a construção do saber à distância, modificando-se um paradigma que traz o conhecimento como estado e não como processo. Então, as tecnologias da informação e comunicação, elas estão muito relacionadas com a educação à distância. Na verdade, é quase impensável a gente falar em educação à distância sem falar sobre as tecnologias, né, que dão suporte para essa modalidade de ensino. E, querendo ou não, a EAD acaba sendo um viés, né, acaba sendo como é que eu posso colocar? Acaba sendo um precursor aí desse movimento de tornar, né, de quebrar esses paradigmas mais conservadores na educação, justamente porque ela pressupõe o uso dessas metodologias ativas, dessas tecnologias mais modernas. E aí, dando um gancho, né, do paradigma, a gente viu então a importância, né, que se tem para a educação à distância, de que sejam quebrados esses paradigmas mais conservadores. E essa importância nasce justamente aí desse avanço tecnológico que a gente vem sentindo, e aí a gente começa a falar então um pouquinho aí sobre as tecnologias digitais para a educação à distância. E aí, antes de falar sobre as tecnologias propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve provocação aqui para vocês. Por exemplo, gostaria que vocês analisassem essa imagem e pensassem aí por alguns instantes que tecnologias, né, vocês estão vendo presentes aí nessa imagem que eu estou compartilhando aí com vocês, tá? Aí você pode pausar o vídeo aí rapidinho, pensar um pouquinho a respeito dessa imagem, na continuidade a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Bom, aí eu posso dizer para vocês que depende, né? O que é que você considera tecnologia? Se eu estiver falando de tecnologia o hardware, né, eu posso citar o monitor de TV ou então o projetor, né, que está colocado ali na parte superior daquele ambiente. Né? Se eu estiver falando que a tecnologia é um software, eu posso falar, por exemplo, do conversor audiovisual digital, né? Ou seja, o sistema que está dentro daquele hardware que permite, né, a conversão em áudio e vídeo. Ou então, se eu estiver considerando a tecnologia como as redes, né, eu posso considerar a internet ou então o satélite está permitindo a conexão ali e aquela transmissão de áudio e vídeo. Ou se eu estiver falando que a tecnologia é um serviço, eu posso falar, por exemplo, do serviço do streaming, que é quem está fornecendo, né, aquele filme ou aquele vídeo que está sendo assistido ali naquele ambiente. Então vejam que o conceito de tecnologia ele é muito amplo, porque ele abrange vários tipos, né, de coisas que podem ser consideradas como tecnologia, como hardware, software, né, o sistema de redes ou os serviços que estão sendo oferecidos. Então, Jean, afinal, o que são tecnologias? Né? Já que você entende tecnologias como um conceito amplo, que pode abarcar várias coisas, né? O que é que você entende, então, como que são as tecnologias? Bom, vamos lá. O termo tecnologia ele é polissêmico e multifacetado. Ele pode estar associado a uma variedade de significados. Né? Ele pode ser empregado em diferentes contextos, né? Como a gente viu aí no exemplo anterior.
Nos dicionários, contudo, ele aparece associado às técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, né, indústria, ciência, entre outros. Aqui seria um conceito mais técnico do que então seriam as tecnologias, tá? E aí, quando a gente parte para o senso comum, né, é muito comum, digamos assim, né, a gente encontrar o termo tecnologia no singular ou tecnologias no plural, né, quase sempre associado com tudo aquilo que traz alguma novidade, né, tudo aquilo que é novo. Né? Quando você fala assim, aquilo ali é uma nova tecnologia, né, tanto que a gente já até que incorpora o novo nesse conceito. Né? Então, tudo aquilo que é novo, que traz alguma inovação, né? Por exemplo, a gente está falando muito agora de inteligência artificial, então aí é uma tecnologia. Então, a gente tem o costume, digamos assim, de associar a tecnologia a tudo aquilo que é novo. Contudo, né, a gente vai ver que a tecnologia ela é tão antiga quanto a espécie humana, né, e tem como principal como principal elemento o uso do raciocínio. Né, a partir do uso deste raciocínio que diversos equipamentos, recursos, produtos, processos e instrumentos são criados. Né? Por exemplo, o fogo. O fogo, quando ele foi criado, né, quando o ser humano inventou o fogo, aquilo foi uma tecnologia, aquilo foi um avanço tecnológico. Então, a tecnologia não necessariamente é algo novo, mas é algo que é utilizado pelo ser humano, né, para melhorar, digamos assim, a sua qualidade de vida. Então, tecnologia, de um modo geral, ela pode ser considerada como tudo aquilo que o homem cria ou utiliza para atender às suas necessidades. Então, aqui a gente entende um pouquinho melhor o que é, então, a tecnologia. Ela não necessariamente é algo novo, mas é algo que foi criado pelo ser humano, né, para atender alguma necessidade específica sua. E aí, em diferentes épocas históricas da humanidade, existiram formas diferentes de tecnologias, né? Como eu já falei, o fogo, a roda, a escrita, os meios de comunicação e transporte, etc. Então, as tecnologias elas estão presentes, né, na humanidade desde a sua fundação e foram evoluindo com o passar do tempo. Então, já que a gente já entendeu o que são as tecnologias, agora a gente pode partir então para o conceito mais afunilado. A gente pode estudar então o que são as tecnologias da informação e comunicação. Então, como o próprio nome diz, as TIC, ou Tecnologias da Informação e Comunicação, elas servem para informar e comunicar. Elas correspondem assim aos meios e processos que envolvem a comunicação humana. Seja um smartphone, seja um computador com conexão à internet, tudo aquilo que você usa para se comunicar, para interagir com outras pessoas, ela é considerada uma tecnologia da informação e comunicação. E aí, então a gente entende, chega no conceito do que é a tecnologia educacional. Então, quando a gente fala em tecnologia educacional, a gente considera todos esses recursos tecnológicos desde que interação com um ambiente escolar no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente utiliza essa tecnologia, como a gente viu, não é necessariamente algo novo, mas a gente utiliza essa tecnologia dentro de um ambiente educacional com um cunho pedagógico, ou seja, com um objetivo de um processo de ensino-aprendizagem, a gente está falando então em tecnologia educacional. E todos esses conceitos que a gente viu, tanto de tecnologia quanto tecnologia de informação e comunicação e tecnologia educacional, eles são importantes para a gente entender em que contexto, em que cenário surgem então os ambientes virtuais de aprendizagem, como a gente vai ver adiante. Então vamos lá. Já que a gente já falou aí, fazer uma breve recapitulação. A gente falou até então, o paradigma escolar em educação à distância. Então a gente viu que o surgimento das tecnologias elas são importantes para quebrar alguns paradigmas conservadores, em especial na educação à distância. A gente viu que dentro desses paradigmas, dentro dessas tecnologias, existe uma classificação, digamos assim, em que você tem o conceito de tecnologias, você tem o conceito de tecnologia de informação e comunicação, e você tem o conceito de tecnologias educacionais. E aí, dentro desse universo de tecnologias, emergem, então, os ambientes virtuais de aprendizagem que a gente vai tratar agora no finalzinho dessa aula. E aí, como eu fiz a pergunta, onde é que entram, então, as tecnologias para a educação à distância? Bom, para a gente falar então sobre ambientes virtuais de aprendizagem, é interessante a gente entender um certo conceito, que é o conceito de interação e de interatividade. Tá? As palavras interação e interatividade elas guardam um significado complexo na educação, cujo real sentido é por vezes controverso por vários autores. Então, eu vou falar
de uma forma geral que os autores consideram que é interação e interatividade, mas entendo que esse conceito ele é muito controverso, não existe um consenso acerca disso. Bom, dentre os conceitos apontados para estes termos, tem-se que, enquanto a interação daria-se pela relação entre as pessoas, seja fisicamente ou seja virtualmente, a interatividade estaria relacionada à relação de pessoa com uma máquina ou entre máquinas. Então, um dos conceitos aceitos para esses dois termos é de que a interação seria a relação entre sujeitos, entre pessoas, seja virtualmente ou presencialmente, e a interatividade seria a relação de uma pessoa com uma máquina, com um equipamento. E aí, independente dessa confusão conceitual, cabe aqui analisar o que é definido por diversos autores. Aqui é através da interação que as pessoas aprendem e se desenvolvem. Então, independente de se esse é o conceito de interação ou se esse é o conceito de interatividade, é importante a gente entender que a gente só aprende e se desenvolve se a gente tiver esse contato, seja com pessoas ou seja com máquinas, através de algum conhecimento, através de alguma orientação instrucional. Então, é fundamental que os processos de educação à distância eles sejam planejados de forma a possibilitar a interação entre os sujeitos envolvidos. Então, pense bem, pense aqui comigo. Se para que a pessoa aprenda, ela precisa de um processo de interação, então na educação à distância, para que ela aprenda, eu tenho que de alguma forma proporcionar essa interação. E aí é que surgem os aulas. Então a gente tratou disso tudo agora para chegar nesse ponto. Os AVAs, eles são as ferramentas capazes de permitir a interação, seja entre aluno e professor, seja entre aluno e aluno, ou seja entre aluno e conteúdo, que seria aquela interação mais direta com a máquina. E aí, então, é que surgem nossos ambientes de aprendizagem, como esse espaço capaz de promover essa interação e, por consequência, promover o aprendizado. E aí vamos entender então o que é de fato o ambiente virtual de aprendizagem. Tá, gente, você já falou aí, falou sobre tecnologias, disse que o AVA é uma tecnologia importante por lhe permitir a interatividade, o aprendizado, mas o que de fato é o ambiente virtual de aprendizagem? Bom, ambientes virtuais de aprendizagem, ou AVAs, eles podem ser compreendidos como sistemas de computador que são acessíveis através da plataforma web e que se destinam ao apoio de atividades mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Então, vamos aqui imaginar o seguinte cenário. Você é um professor ou uma professora e você precisa lecionar algum curso, lecionar alguma disciplina totalmente à distância. Como é que você faria isso? Como é que você compartilharia os conteúdos, materiais, seja em PDF, seja em vídeo, seja em podcasts, ou como é que você compartilharia atividades de avaliação ou não. Então, como é que você se comunicaria com os estudantes, ou até mesmo com os tutores que podem estar presentes naquele curso. Então, você pensando nas N possibilidades que você teria para fazer esse processo educacional, você teria que ter várias ferramentas. Uma ferramenta para se comunicar, uma ferramenta para encaminhar documentos, uma ferramenta para encaminhar avisos, uma ferramenta para fazer avaliações. O AVA ele resume tudo isso. Ele sistematiza todas essas ferramentas em um único ambiente para que seja possível essa comunicação e essa interação entre o professor e o aluno e, portanto, que seja possível o processo de ensino-aprendizagem. Então, o AVA é essa ferramenta. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que essa videoaula tenha esclarecido o que são os ambientes virtuais de aprendizagem, como surge esse contexto, como é que eles emergem desse contexto de educação à distância. E aí, como parte complementar dessa aula, eu vou deixar aqui um material de apoio, além dos slides dessa aula. Eu vou deixar um vídeo aí do professor Mário Sérgio Portela, um vídeo que ele fala sobre os paradigmas da tecnologia na educação. Acho que é um tema bem convergente com essa aula de hoje. E um e-book que fala aqui por que os educadores precisam ir além do data show e como fazer isso, que é um e-book aí provocativo para nós professores, enquanto educadores, podemos estar pensando nossa prática docente, tá bom? Então, e as referências dessa aula. Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.